De acordo com a Saptuno, quem começou com os rumores de Pedô foi a Raluca, de acordo com ela. E a gente já começa o vídeo desse jeito. Parece que essa treta só ia acabar mesmo quando desse caso de polícia ou alguém fosse preso. E a ansiedade por esse tal Exposed é real. Eu fiquei imaginando antes de gravar isso aqui, como seria se isso fosse acabar indo parar na TV ou na mídia tradicional, se começar a fazer matéria sobre o caso. Eu duvidaria que isso acabasse tão cedo, mas, né, eu achava que não poderia me sentir surpreso e não esperar mais nada da própria Raluca, mas, bicho, isso aí é fora de questão. Depois de alguns prints que acabei descobrindo, eu fiquei literalmente sem palavras e não sabia nem o que eu ia dizer aqui. Então, no final, o Corey não tava mentindo sobre o bagulho lá da Deep Web, pode rolar prisão. O que vai ser osso mesmo vai ser se ele sabia dessa bagaceira toda e acabar tendo ficado na encolha, e não adianta de nada ir na polícia sem qualquer prova, e sem isso, não tinha muito o que fazer, então ele fez a coisa certa. Talvez esteja supondo que o Corey não tinha provas no caso, mas também acredito que ele não tinha. Afinal, ele é uma pessoa do bem, segundo a galera que acompanha o trabalho dele aqui na internet. E claro que também foi sensato. E no vídeo onde ele conta que a Ju e o Gabs foram pedir ajuda pra ele, pra saber o que fazer quando o arco Jean L, Raluca, Elevador tinha começado, ele mencionou que ouviu alguns papos sobre a Raluca estar envolvida com Deep Web e não que ele sabia. Apesar do próprio Raluca se contradizendo pra cacete. E aí uma pessoa dessa comunidade veio me mostrar outras coisas que também estavam rolando. De novo, não foi a cal que o tio Jim falou aí, que ele tava chorando, sei lá, que ele até fez o vídeo lá falando um monte de coisa. Não foi essa cal, tio Jim, eu não vi essa conversa, tô falando bem sério pra você. Eu vi outras duas conversas, muito piores, muito mais tortas, muito mais complicadas. Que aí eu vi tudo isso e fui correndo avisar o meu amigo Gabs. Falei, Gabs e Juliana, saiam dessa situação, pelo amor de Deus. Por tudo que vocês amam, por tudo que é mais sagrado, se vocês gostam de trabalhar na internet, saiam fora. De novo, eu tô falando isso, não é tipo, ah, não faça vídeo, não sei o quê. Estou dizendo, tipo, pula fora do negócio, pula do barco dessa parada, porque o buraco é muito mais embaixo. O que eu quero dizer pra vocês é, o nível que tá a treta hoje não é mais treta de internet. O negócio tá muito pior. Tá envolvendo Deep Web, tá envolvendo umas paradas muito mais cabulosas. Muito, muito, muito pior mesmo. Quando as pessoas começaram a me falar a respeito disso, eu comecei a ligar os pontos e falei, fodeu! Não tem outra palavra pra resumir. Aí eu cheguei, tentei falar, rapaziada, eu vou tentar acolher o que eu posso fazer. Eu acabei de passar por uma bomba atômica, eu não quero outra no meu colo. Eu juro por tudo que é mais sagrado que se isso for verdade vai ser surreal. Eu nem consigo acreditar que o GAL acabou ajudando a Raluca. Já o tio Jim passou de traidor pra herói. E se você for ver uma dessas publicações dele no Twitter, teve uma delas que eu acabei colocando no final do outro vídeo que eu fiz, que foi essas aqui, sobre o possível HD que tinha um arquivo. E também sobre aquela cal, onde a Raluca, no caso, assume estar consumindo safadeza infantil em chance. Não vou falar quem me mostrou, se ela quiser que fale. E agora, Raluca? Vai acusar o tio Jim de assediador também? Tem 24 horas pra assumir que consumiu safadeza infantil. A tua casa caiu, eu vou te enterrar. Quando eu achava que essa situação não podia piorar... Se ele entregou isso pra polícia, ele não vai poder postar essa cal, já que é uma quebra de sigilo de alguma coisa. Sentiu a água bater no carretel e correu pra polícia pra não ser incluído nessa galera que vai rodar. E desculpe ter que acabar com a felicidade de alguns aqui, mas assim, o crime é só financiar, armazenar ou até mesmo compartilhar. Assisti muito, provavelmente não deve dar em nada, só que nem eu sei o que ela falou na cal também, só resta esperar. E sim, ela compartilhou. Pelo que o próprio Jim falou, ela disse que viu e pra ela ser presa teria que comprovar que ela compartilhou ou ter no PC dela. Talvez façam busca e apreensão na casa dela. E se não fosse por isso, eu ia dizer aqui que o Jim só queria hype e pagar de moralista, atacando quem não quis se envolver, de ter falado adiantado que foi na PM, só ajudaria a Raluca a se livrar de possíveis provas que ela possa ter contra ela mesma, como algo armazenado no HD ou celular. Mas assim, acusar o cara não faria sentido, pelo menos pra mim. Apesar de que não era pra ele ter falado isso agora, e se duvidar, a Raluca vai dar um fim no HD, ou já deve ter dado fim, já que tava com as provas do bagulho. Poucas pessoas sabem que só ver safadeza infantil não é crime. O cara só foi inocente e não pesquisou direito. Beleza, muita gente não sabe que não é crime e vê, mas é óbvio que não deixa de ser errado o que a Raluca fez. Então o próprio Jim talvez poderia dar lição de moral. Talvez. Só que aí teve um porém. Ele devia ter mandado pra polícia antes de fazer esses comentários. O cara também só entregou a cal porque ficou com raiva. E se for nessas de demorar,
ele também poderia ir preso. E olha que ele mesmo disse que outras pessoas sabiam faz tempo, mas que não denunciaram. Já o Jean L. disse que viu algumas provas das paradas dela a ver com Pedô, que antes só tinha ouvido e já não queria que ela não participasse do vídeo. E se você for ver com um pouquinho mais de atenção essa mensagem, vai ver que não tem só isso, como também uma call da Haluka com o próprio Jean, combinando dele fazer um vídeo também acusando o Yanni de ter assediado ela. Eu imagino como é que não deve estar a cabeça do pessoal que ficou defendendo o Jean desde o início de tudo. E de graças a Deus que pela primeira vez alguém tomou uma atitude inteligente, algo que deveriam ter feito desde o início, antes de colocar essa treta na internet e na delegacia e deixar tudo nas mãos deles. Finalmente, alguém teve um pouco de cabeça pra pensar. E só tem mais um detalhe que eu queria dizer: a Haluka não é o Kim que vai ficar esperando a polícia feito besta. Agora que ela sabe que a casa vai cair, de duas uma, ou vai sumir do mapa ou vai acabar sendo presa. E não era só alguns que falaram sobre o BO lá da Deep Web que sabiam também não. A própria Haluka andava com o paneleiro há pelo menos uns 2 anos. O pessoal do esgoto da internet já sabia há tempos que ela falava com esse tipo de gente, e que era só uma questão de tempo até isso ir a público. Só que aí é que tá. A parte da Deep Web, eles sabiam, mas acho que não por conta da Cal, mas já estavam suspeitando sobre isso. Porém, não tinham provas. E eu fui ver algumas postagens do próprio Tio Jin e, cara, isso foi realmente um choque. A revelação dele no Twitter ficou bem interessante e realmente eu torço pra que a justiça seja feita dessa vez, mas gostaria que ele baixasse um pouco mais a bola, pois a essa altura todo mundo já deve saber que o Jin também tá longe de ser inocente e que ele sabe mais do que demonstra certas coisas relacionadas à própria Haluka. E quando aquele vídeo da própria Haluka e do Jean fazendo as pazes havia sido postado, eu já nem esperava mais nada. Só que aí eu me lembrei de uma coisa: se o castigo não veio agora, vai vir depois. Pode demorar o tempo que for, mas vai vir. Eles terem tentado lascar o Yanni foi quase que uma benção. Pensa na cara do Yanni se tivesse vindo à tona e ele tivesse do lado da Haluka ainda. Ele já ia ter se queimado. E era só uma questão de tempo até uma das merdas que a Haluka fez bater no ventilador, só pela quantidade de coisas que acumulou. Se o pessoal tivesse resolvido isso na polícia ou na justiça logo do começo, nada disso estava acontecendo. Uma pergunta que eu queria fazer: será que ninguém havia estranhado do fato dela ter ido em cal com o King no Discord bem antes de ser presa? Será que ninguém percebeu isso? Bom, e se ela em algum momento for presa ou vai pra uma penitenciária feminina ou masculina, e se for seguir o que alega ser, vai ser bem tratado. E quando a polícia algemar, vai falar que a polícia tava assediando também. Lá no começo da treta, eu já achava um pouco estranho terem comentado que a Haluka tinha um perfil em chance, mas nunca tive entrado a fundo nisso pra procurar. Tinha também um comentário sobre falando que ela na Deep Web vendia fotos suas como se fosse criança. E o pior é que isso talvez possa ser verdade, já que ela se passa por um adolescente pra vender fotos e alimenta esse mundo podre de Pedô. Meu amigo, essa história literalmente foi pesada. Depois dessa reviravolta que eu acabei me surpreendendo, eu não tava conseguindo acreditar que essa criatura pudesse ter mais sujeira debaixo do tapete e ainda vem com uma coisa dessa. Ela realmente tá no caminho sem volta, e de uma vez por todas, a sua carreira tá acabando. E moral ela já não tinha, depois de ter aparecido mais provas sobre isso, e já que nunca viu o sol, não vai mudar muita coisa quando acabar indo parar na cadeia e ver o sol nascer quadrado. Se ela for réu primária, provavelmente não vai ser presa, ou vai ter que pagar uma multa, ou fiança, sei lá, ou vai cumprir a pena aqui fora, fazendo trabalho comunitário ou algo assim. Eu não acredito que ela vá presa, mas mesmo assim ela vai se ferrar e muito, porque vai ficar com a ficha suja, e só de ter a ficha suja em si, já prejudica a vida da pessoa, e isso vai dar um processo desgraçado. Mas cadeia e regime fechado, eu acredito que não. Pode ser bastante provável, ela bem que merece, só que já sabemos que isso, juntamente com o réu primário, pode acabar dando em nada. E eu acho assim, que ela não vai fazer companhia ao King na cadeia, porque juridicamente é reconhecida como mulher ainda, mais precisamente de Júlia. Porém, eu poderia dizer que cadeia não seria o suficiente, ainda mais para um tipo de pessoa como você, e depois dessas provas que acabaram aparecendo. Eu sei que a Haluka não pode ser presa, já que não funciona assim, somente em flagrante. A essa altura já deve ter apagado tudo, e além do mais, eu só queria criticar o Tio Jin por acabar de ter sido burro, por ter divulgado isso no Twitter, e ela já deve ter dado fim nas provas, mas fazer o que? Aconteceu, agora não tem como voltar atrás. E se tiver algo no HD, acho que ainda dá pra recuperar, só acho, né? Eu não tenho certeza. E como o BO Online nunca dá em nada, vai ter que procurar alguém da justiça e entregar em mãos. Nem eu sei porque que eu fiz esse vídeo, já que faz um tempo que isso estava nessa internet. Nem eu sei porque que eu fiz esse vídeo agora, já que faz um tempo que isso estava aqui na internet, e que eu duvido que qualquer um aqui não tava sabendo, mas enfim, demorou, mas aconteceu. E lembrando aqui que se consumir esses negócios de safadeza infantil, você paga fiança e sai no mesmo dia. Agora, se a Haluka compartilhou, aí talvez pode dar cadeia, dependendo do conteúdo das provas.
iCloud. Ou seja, se a pessoa só assiste esse tipo de conteúdo de forma online usando navegadores com Tor e não faz nenhum Dove Knowledge, então essa pessoa dificilmente vai ter grandes problemas com a lei. Mas se a pessoa acessa esse tipo de conteúdo, faz Dove Knowledge, tem vídeos e até fotos salvas, meu amigo, reza bem muito pra polícia civil não bater na tua porta. É isso, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa bagaça que por acaso eu tô chamando de vídeo. E quem diria que uma treta de internet iria acabar virando caso de polícia. É isso, mas enfim, né, eu vou ficando por aqui, mas a qualquer momento eu volto com mais um vídeo fuleiragem pra vocês. O consagrado chamado Caio mandou abraços e agora sim, valeu pessoal.